Olá pessoal, sou o Elton e eu vou estar fazendo esse vídeo para estar dando uma explicada mais superficial, mas bem didática sobre como fazer uma visada. Eu espero, né, que eu vou estar sendo didático nesse vídeo, pelo menos. Então, né, primeiro de tudo a gente vai ter que ter um terreno para a gente fazer essa visada, né? Geralmente, em todos os terrenos que vocês vão ter, vai ser irregular, né? Seja pouco ou muito, vai ser irregular. Então, eu vou, para ser didático, vou fazer um terreno com uma irregularidade bem significativa, vamos dizer aqui. E aqui está o nosso terreno. Em segundo lugar, a gente vai ter dois pontos. Vou chamar de ponto A, o ponto onde a gente vai ter a estação, ponto A. E ponto B é o que a gente vai querer conhecer. Ponto B. Aqui. Point. A gente tá de brincadeira comigo, né? Quero ver se tu não vai parar onde eu quero. Pronto. E ponto B vai ser o ponto onde a gente vai querer conhecer. No ponto A, a gente vai estacionar a nossa estação. Então, primeiro de tudo. Ela vai ter que ser estacionada num ponto conhecido, aonde o que? A gente já conheça a cota, né? Por exemplo, nesse ponto A, a gente vai ter uma cota de 100 metros. O que é a cota? A cota em relação ao nível do mar, né? 100 metros. Essa é a cota conhecida. Outro número conhecido vai ser propriamente dito a altura da estação, né? Porque ela vai ser regulada no nível, no plumo, bem centralizada em cima do ponto. Bem centralizada no ponto. E a gente vai ter conhecido a altura dela, né? Para esse exemplo aqui, a gente vai ter uma altura conhecida de 1,45 m. Então, vou colocar aqui 1 metro, 1,45 metros. Essa é a altura da estação, do ponto conhecido até a estação propriamente dita, né? Vou pegar e botar mais aqui embaixo. Eu acho que não vai interferir em nada. Tá aqui. Após isso, a gente vai estacionar o nosso prisma. Vai colocar ele em cima do ponto onde a gente quer conhecê-lo, né? E também a gente vai ter uma altura conhecida, né? O prisma já, quando tu abre a régua, tu já vai conhecer a altura que ele está em relação ao chão, né? Ao ponto de referência. Então, para esse exemplo aqui, a gente vai ter um prisma na altura de 1,67. Altura do prisma. Deixa eu fazer uma bolinha aqui para simbolizar o prisma. Show de bola. Então, outra informação que a gente deve ter conhecimento é que a estação faz a leitura, geralmente não sempre, angular, né? A partir do zente, que nada mais é do que
a altura, o ângulo que abre de cima para baixo da estação. Esse ângulo ele vai de 0, começando aqui em cima, até quando ele acha a distância horizontal. Como é que funciona isso? Tá aqui, ó, vou mudar a cor agora para vermelho para fazer essa visada. E aqui eu vou estar fazendo a visada, que vai daqui até exatamente no centro do prisma, bem aplumado. Então, aqui a gente vai conhecer o que? O nosso ângulo zenital, que vai ser medido pela estação a partir do zero, que vem daqui de cima até aqui. Então, vou fazer aqui com o lápis, daqui até aqui. E aqui eu tenho meu ângulo zenital. Para esse exemplo, eu vou ter um ângulo zenital igual a 81 graus, 10 minutos e 25 segundos. Vou mudar a cor, que essa cor vermelha não ficou bom para a letra. Vou botar azul escuro, ficou bom. Ângulo zenital. Outra informação que a gente vai fazer, que a gente vai ter, que a estação vai obter para nós, é a distância inclinada, que é essa distância aqui, ó, pode ver, ela é inclinada, né? Por isso DI eu vou chamar. Então DI é igual, nesse exemplo a gente vai chamar, vai ter uma distância de 124,32 metros. Está aqui assim. Muito bem. Agora a gente já tem o suficiente para obter muita informação a partir disso, né? Outra informação que a gente tem que conhecer na hora de fazer a visada. A partir do que eu vou obter a cota desse ponto aqui? A partir do conhecimento que eu tenho pré-determinado de que a cota vai ser conhecida a partir disso daqui, ó. Aqui eu vou fazer, aqui eu vou ter, de novo, vou fazer de novo. Aqui eu vou ter o nível. Esse nível ele determina o quê? 0, 90, 180. É a variação do meu ângulo zenital. O ângulo nadiral. O que é o ângulo nadiral? Assim como a gente tem o zênite, que parte de cima para baixo, a gente tem o ângulo nadiral, que vai partir de baixo para cima. De baixo para cima. E ele vai variar também de 0 a 180. Então aqui eu vou colocar azul, o ângulo nadiral. Ângulo nadiral. Nesse caso, se eu quisesse descobrir o ângulo nadiral, já está fácil, né? Se eu tenho o ângulo zenital, e ele varia de 0 a 180 aqui dentro, o que basta fazer? 180 graus menos 81 graus, 10 minutos e 25 segundos. E o que eu obtenho? Eu obtenho um nadiral de 98 graus, 49 minutos e 85 segundos. Esse é o meu ângulo nadiral. O que é o ângulo nadiral? Então, ele é o ângulo que vai de baixo até encontrar a linha da distância horizontal. E o ângulo zenital é o ângulo que vem de cima até encontrar a linha da distância inclinada.
desculpa se eu falei horizontal, né? O ângulo nadiral começa de baixo e vai até o encontro da linha da distância inclinada. O ângulo zenital é o ângulo que vai de cima até o encontro da linha da distância inclinada. Para a gente ter uma prova real, é só somar esses dois e tem que dar 180, né? O que é, então, o ângulo de elevação? O ângulo de elevação é outro ângulo que a gente pode utilizar para fazer o cálculo da distância, da diferença de nível aqui, né? Depois, para a gente descobrir os dados. Mas a gente vai ter duas fórmulas. Então eu vou só explicar o que é o ângulo de elevação, porque a partir dele a gente consegue descobrir também o ângulo zenital e o ângulo nadiral, consequentemente. O ângulo de elevação, ele é um ângulo que parte da linha horizontal do nível e ela, como ela é zerada aqui, ele varia de 90 graus positivo e 90 graus negativo. Então eu vou fazer aqui, ó, só para ilustrar, para vocês não vão confundir, né? Vou fazer de, sei lá, roxo. Deixa eu ver se tem como aumentar um pouco a espessura da linha, só para aqui diferenciar. Então, o ângulo nadiral varia aqui, 0 a 180, e aqui, menos 90. Ele varia, então, deixa eu colocar aqui. Ângulo de elevação 0 a 90. E aqui para baixo a gente tem o ângulo de elevação 0 a menos 90. Entenderam? Só a fim didático. Então, nesse caso aqui, que ângulo de elevação a gente teria? Como seria para calcular esse ângulo, né? Então, seria 90, que a gente tem aqui, menos 81, né? Então, vamos fazer aqui só para a gente registrar aqui, depois a gente colocar na fórmula para vocês verem que ele também é importante, né? Caso vocês tenham interesse nele, né? Então, vou colocar aqui, texto, ângulo de elevação, nesse caso, seria 90 graus menos 81 graus, 10 minutos e 25 segundos. Aqui a gente teria um ângulo de elevação de 8 graus, 49 minutos e 35 segundos. Certo? Deixa eu colocar aqui, deixa eu fazer um lapisinho aqui para vocês entenderem de onde que surgiu. Certo. Muito bem. Agora a gente vai descobrir o que a partir disso? A gente vai descobrir essa diferença de nível aqui, ó. Que é a distância horizontal. Deixa eu pegar aqui. Não, a distância vertical nesse caso, né? A distância horizontal é depois que a gente vai conhecê-la. Então, a distância vertical, o que ela é? É a distância que varia do prisma até o nível. Aqui, ó. Eu vou fazer outro que esse eu não gostei. Essa é a nossa distância vertical. dV pode ser calculada por duas formas. A distância vertical, né? dV. Então aqui, ó. dV é igual. Pode ser calculada
por DI, que é a distância inclinada, vezes seno do ângulo de elevação. Por isso que eu falei que ele era importante, né? Então, vou botar ângulo de elevação. Ou, também, que é a fórmula mais usada na topografia, dV é igual a DI vezes cosseno do ângulo zenital, que é o que ele já lê direto, né? Porque a gente zera a estação para cima. Então, aqui, ó, como vocês podem ver, tem duas fórmulas para você estar calculando. E aqui nesse exemplo, todas duas têm que dar resultados iguais. Então, se vocês quiserem acompanhar, vamos fazer aqui, ó. DI aqui nesse caso é 124,32 vezes seno do ângulo de elevação. O ângulo de elevação que a gente tem é 8 graus, 49 minutos e 35 segundos. E a gente obteve um resultado de 19. Eu vou botar aqui para a gente acompanhar, né? 19 metros, 0,7578. 0,7578 metros. Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer arredondamento. O arredondamento funciona assim. Se a casa é 5 ou mais, você vai arredondar a terceira casa para um número maior. Então aqui a gente tem o número 7 no final. É maior que 5, né? Então a gente volta e coloca um 6 aqui. Se fosse no caso aqui, ó, 3, a gente ia deixar como tá. Mas como eram 7, a gente vai apagar o 5 e vai botar um 6 metros. Agora vamos fazer a segunda fórmula para vocês só terem certeza. 124 metros, ponto 32, vezes cosseno de zênite, que é a fórmula mais usada, geralmente. O zênite é 81 graus, 10 minutos e 25 segundos. E o valor tem que ser idêntico. E a gente obteve 19 metros e 0,7578. Idêntico, como eu falei. Então, aqui vocês utilizam a fórmula que é mais fácil para vocês. Geralmente é do cosseno. A partir disso, a gente vai poder agora conhecer a cota do ponto B. Assim como a cota do ponto B, a gente pode calcular a distância horizontal exata, que é a distância que vai para a nossa planilha topográfica, né? O desenho cartográfico, depois o desenho topográfico, para a planta, vamos dizer assim, né? Então, que é essa distância aqui. Essa distância aqui ela é uma distância errada, vamos dizer assim, porque a gente está lendo de um plano superior e ela não conta as verticalidades, né? Então, vai ser analisado somente essa distância aqui. E a gente observa desse plano, né? Então, por isso que não conta essa distância aqui. Então, como é que a gente calcula essa distância aqui? Ela se chama distância horizontal. E ela é igual, deixa eu pegar aqui, ao DI vezes seno de zênite. Ângulo zenital. Como vocês podem ver, inverte as fórmulas, né, do dV. E o D
Aqui tem outra forma também, né? Porque é o inverso. É exatamente o inverso. DI vezes cosseno do ângulo de elevação. Ou ângulo vertical também, né? Vocês que tem que ter essa manha já de... Tem que ter a manha também, né? Para pegar. Tem que entender o que é ângulo de elevação ou ângulo vertical. É a mesma coisa. É o ângulo que parte da linha horizontal plana, né? Nesse caso aqui, ó, temos duas fórmulas também que devem chegar no mesmo resultado. Ambas as fórmulas, como eu falei, né, são o inverso. Ó. O dV seria DI vezes seno do ângulo de elevação. Aqui, ela se inverte no ângulo de elevação e é cosseno. Então, o seno dá essa distância aqui e o cosseno dá essa distância aqui quando a gente usa o ângulo de elevação. Quando a gente usa o ângulo zenital, o seno vai dar a distância horizontal e o cosseno vai dar a distância vertical. Então aqui a gente vai botar o resultado, né? Que nada mais é do que distância inclinada, 124,32 vezes o seno, vou utilizar o seno dessa vez, seno de 81 graus, 10 minutos e 25 segundos. E a gente obtém 122,8477. Então, como o número de trás era maior que 5, eu volto 2 e coloco 8 metros. Aqui a gente tem a distância horizontal. Todas as duas formas têm que chegar ao mesmo resultado também. E agora a gente vai calcular a diferença de nível, né? Desse ponto para esse ponto. Então eu vou tentar tirar um pouquinho do zoom. Aqui não dá boa. Segue só de 50 e 50. Enfim, então vamos lá. A diferença de nível vai ser o quê? O nível do ponto A está aqui, então vamos traçar uma linha aqui. Vou traçar uma linha aqui para ficar bem esclarecedor o desenho. Então, ele vai daqui, do ponto A, até aqui no ponto B. Que a gente quer saber quanto que sobe aqui. Para somar no 100, né? Porque aqui a cota é 100. A gente vai saber quanto que sobe aqui. Então, nada mais é do que o quê? É a altura da estação. Vocês podem ver aqui, ó. A gente chega aqui à altura da estação. Mais a distância vertical. Então, a gente soma as duas. Nesse caso, então, se eu quero descobrir a diferença de nível, né? Eu vou chamar de dN. Aqui. A diferença de nível é igual à altura da estação, que era 1,40. Vou botar a fórmula. A altura da estação, aí, mais dN, a dV, que é a distância vertical que a gente calculou, menos a altura do prisma. Porque a altura do prisma, a distância vertical, ela lê com a altura do prisma junto. Então a gente diminui. Que vai ser isso aqui, mais isso daqui, menos isso daqui. Menos isso daqui, que é 1,67, né? Depois a gente vai colocar. Então, menos a altura do prisma. Aí, né? Porque eu coloquei aí a altura da estação. O I. Eu tenho que ver aqui. Vou
colocar aí, porque eu acho que eu coloquei, me esqueci. Nesse caso aqui tá... Enfim, eu vou colocar aí aqui, né? Altura da estação. Não vão se esquecer disso. Então vamos botar tudo isso na fórmula, então, né? Altura, diferença de nível, então, vai ser... A altura da estação é em 45. Vamos lá. Diferença de nível. Diferença de nível é igual a 1,45 mais, a gente calculou aqui o dV, 19,076 menos 1,67 do prisma. E essa vai ser exatamente a diferença de nível que a gente vai ter do ponto A para o ponto B. Então a gente vai ter uma diferença positiva, como vocês podem ver. Então vamos fazer aqui 1,45 mais 19,076 menos 1,67. A gente vai ter uma diferença de nível de 18 metros, 856. Positivo, né? Porque está subindo. Se fosse descendo, a gente ia ter uma diferença de nível negativa. Então, a cota do ponto B, vou fazer aqui então, taranã, certo, quero ver se dá para mudar de cor. A cota do ponto B, aqui ela vai estar, então, vou fazer uns flechinhos, vai ser igual a 100, né? É muito óbvio isso, porque a cota que eu tinha anterior aqui é 100, do ponto A. Então, se a diferença de nível é para mais 18, é só somar. A cota vai ser 100 mais 18,856. E assim a gente conseguiu conhecer todos os elementos, né? Que vai ser igual a 100 metros, 118,856 metros. Essa é a cota do ponto B. Eu espero que eu tenha conseguido explicar de forma didática para todo mundo. Isso. E esses são todos os elementos, ó, que a gente podia estar conhecendo nessa visada. O professor passa isso na aula e eu tenho certeza que, sabendo esse desenho e sabendo colocá-lo na prática, vocês não precisam saber mais nada, porque tem todas as fórmulas que você vai utilizar na planilha. Depois eu vou estar utilizando na planilha essas fórmulas e depois, é claro, na planilha tem as correções e tudo mais. Então, mas o basicão é isso daqui.